livro enorme, grande, bem ilustrado, mas também tem um livro bem pequenininho. E tem livros de tamanho médio, livros, 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 meu Deus, livro, 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 livro e livro, e livro, e livro, e livro, e livro, porque é o que o meu convidado de hoje, o nosso dialogador de hoje trouxe. Livros. Por quê? Porque ele é escritor, ele é produtor editorial, ele é o homem que vive das palavras e, sobretudo, das palavras impressas. Eu me refiro ao memorialista, ao poeta, ao cronista e ao escritor e editor e produtor de literatura, Gilmar Chaves, o nosso dialogador de hoje. Gilmar, tudo bem? Tudo bom, meu amigo. Livro, 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 livro. É isso, né? É isso. Esse artigo, você acha que com a tecnologia está defasado? Não, Vai morrer? não. Por enquanto, vai demorar muito tempo. Muito. Ele se reprocessou Está se reprocessando. com o e-book, chamado e-book, com o livro virtual. Também. Com aquele Kobo, né? Que você baixa livros, que Baixa você pode livro, ler, fazer download de Download de livros, etc. livros. Você acha que o livro vai se reprocessar? Ou já está se reprocessando? Mas que esse formato aqui, papel, apesar de implicar destruição de floresta, etc., vai acabar? Vai se manter? Olha, algumas centenas de anos. Algumas centenas de anos. Por quê? Porque o livro, ele poderá ter uma escala de fabricação menor. Daqui por diante, no papel impresso. Sim. Mas ele vai sempre existir. Assim como o vinil está voltando, Sim. o livro ele também vai ficar um tempo a produção ser menor, mas ele jamais vai deixar de existir. Ele é porque a relação do leitor de livro de papel é específica. É um prazer específico. É um prazer. É uma sensorialidade específica. Exatamente. Tem cheiro, Tem cheiro, tem gosto, tem tactilidade, né? tactilidade. Você pegar, tocar, guardar, é um objeto. E de você dobrar a página ou colocar algo dentro da página Sim, sim. e dali por diante continuar. Aham. Né? Então você, às vezes, guarda um bilhete, uma carta, um beijo da namorada no guardanapo. Você coloca. O livro é um cofrinho também de raridades, de nossos afetos. Então, dentro do livro, a gente encontra frases que a gente marcou, que quer dizer para a namorada, ou então para conquistar alguém, ou então que tocou o seu íntimo e que fez que você se libertasse. Então, o livro também é um pouco, faz o papel do terapeuta. E como é que nós poderíamos resolver o problema da matéria-prima do livro, que são as árvores que estão... Olha, a China já tem um papel artificial. Um papel artificial. Papel artificial, né? E assim... Para não implicar em desequilíbrio ecológico. Desequilíbrio ecológico. Já tem um papel... E é muito bom a gente pegar no livro. O e-book, por exemplo, nada contra o e-book, eu tenho. Mas o e-book ainda tem uma certa distância, você ainda não se apropriou daquilo. É algo que você está começando a assumir. Já assumiu por um produto, certamente, mas até você epidermizar, o livro, você dorme com o livro, você se mistura com ele, você coloca de lado da rede e fica ali, e no outro dia ele está aceso. O e-book tem uma bateria ali que ele vai, né, vai descarregar, você tem que ligar na tomada. E o processo é outro, né? O processo é outro. De uso do dedo, né? Do dedo. De passar as páginas. Fica a sua impressão digital, né? E é engraçado porque mesmo o e-book, o livro virtual, ele tenta mimetizar o livro de papel, né? Você passa o dedo assim na tela e há a impressão de que uma página está passando, né? Quando não há página nenhuma, é só a tela do computador. Mas você não há sente uma o volume. tentativa de imitar, hein? Você não sente o volume, Não sente o volume. o peso da página. O peso na página. É estranho. É estranho. É estranho. É assustador, às vezes. Né? Você acha que esse novo modelo vai resultar também numa nova literatura? Numa formatação nova literariamente? Já está ocorrendo, independente do modelo, né? A literatura hoje é muito mais visual, né? Nós estamos nos apropriando cada vez mais dos significados do mundo.
né, dos objetos do mundo, dos elementos do mundo, dos princípios. Então, a gente já vê o mundo com mais facilidade, onde não existia televisão e quando passou a existir com uma certa precariedade de informação absoluta, né, digamos assim. Então, hoje você já vê tudo, você vê o Japão ao mesmo tempo que quiser ver o Alasca. Então, o nosso olhar, o nosso imaginário já se apropriou muitos elementos do mundo. Então, o mundo está ficando muito visual. A fala ela está um pouco diminuindo e a estética está tomando muito de conta da palavra, né? Então a palavra é um bem que a gente tem que cuidar, porque senão é tanto que a gente sente muito nos bares, nos restaurantes, muita gente digitando, e no futuro eu vi um médico falando que nós teremos grandes problemas nessa parte do ombro, porque a gente coloca uma certa ansiedade e pega esse produto, o celular, e fica digitando. Então, no futuro, poderemos ter os ombros ligados ao pescoço. Né? Vamos colocar aqui, então, vai mudar a anatomia do homem. Mas é sempre assim, né? É sempre assim. É sempre assim. O homem cria as coisas e as coisas criam um novo homem. Né? Em função delas, né? Função das criações. Mas quando o Gutenberg criou a imprensa, foi uma crítica também muito grande. Achava-se que ia acabar a literatura, né? Que tinha, e nada aconteceu. Sim, porque ele vinha dos copistas, vinha dos escribas. Dos escribas, né? Do manuscrito, do cursivo, da letra cursiva. Cursiva, né? E depois olha, isso não vai dar certo. E deu. Né? Escritor Gilmar Chaves me trouxe aqui 2 tipos de livro, então. Ele me trouxe o livro, digamos, de papel, no seu formato tradicional, gutenbergiano, e me trouxe, também eu poderia dizer que aqui cabe um livro também, ou vários livros. Vários livros. Não é? Você me trouxe também, para pautar isso? Para pautar esse tema, tema do reprocessamento que os formatos de livros estão assumindo em função da tecnologia. Aí tem poemas, aí tem sites com poemas, tem downloads de livros, né? Aí tem vários sites que você se conecta à internet e baixa livros. Então, aí também é uma biblioteca. Aqui também é uma biblioteca. Aqui também é uma biblioteca. Uma biblioteca. Mas ele me trouxe uma parte da sua biblioteca e eu queria primeiro apresentar os 2 livros dele que ele me trouxe, que são o Aerolândia, da coleção Pajeú, Aerolândia, que é sobre o bairro da Aerolândia, né? E o livro que se chama Fortaleza Mirim. Num livro pequenininho também, Mirim. Um livro Mirim sobre Fortaleza Mirim, ilustrado, contando a história de Fortaleza em poema. Não, é um texto. É um texto? É, um texto Me pequeno. pareceu a forma... não, é um texto mesmo. É uma prosa. Uma prosa. Né? De Messejana saía todos os dias uma índia tabajara que se chamava Iracema para tomar banho numa bica que até hoje existe na cidade de Ipu. Quem disse foi o escritor José de Alencar. E assim, é para criança, a história do Ceará para criança. Eu elenquei alguns ícones da nossa história e fiz um roteiro por esses ícones, porque tem aí o patrimônio, tem pessoas, tem gente, tem barro, tem estradas. Eu fui tecendo esse roteiro para que a criança fizesse também essa passagem por Fortaleza em sua diversidade. E você tem toda a ligação com o patrimônio, porque você foi diretor do MIS, do Museu da Imagem e do Som. Do Museu da Imagem e do Som. E eu vejo que a sua obra tem sempre um link, uma conexão com a história, com a história, né? Com a memória, né? Com o patrimônio. Veja, você já está em em processo de desenvolvimento, mas enfim, você está lançando, o trabalho com o qual você está mais envolvido agora, recentemente, atualmente, é este daqui, que eu estou com ele na mão aqui, que é a coleção Pajeú, que reúne uma espécie de cartografia dos bairros de Fortaleza. Vejam vocês, a Aerolândia, do próprio Gilmar, né? A Aldeota, do Sâncio de Azevedo, Mucuripe, do nosso Aldifax Rios, Maraponga, o livro da Fernanda Coutinho, o do Bozarquiello, que é o livro sobre Parangaba, Benfica, com Arlene Holanda, o Centro, com o escritor Raimundo Neto, e Jacarecanga, com a nossa ex-secretária de
Cultura. de cultura, Queridíssima. socióloga, advogada e queridíssima, culta, Cláudia Leitão. Eu tive, inclusive, participação no livro, né, assim, informal, porque discutia com ela, conversava com ela. Disso. Fiquei muito próximo quando ela estava fazendo o Jacarecanga, com muito afeto. Acho que isso é uma característica, poderia dizer, da coleção. A mistura de história, mas não de uma história descompromissada com o objeto. Uma história que está imiscuído ali nele um afeto pelo lugar. Olha, Eu notei muito isso na Cláudia. Mas exatamente. Falando, como se ela estivesse fazendo a história dela própria. Exatamente. Né? E não só do bairro. Porque assim, eu tenho uma fascinação por essa cidade, Fortaleza. Eu sinto Fortaleza muito pulsante, de uma claridade sem igual, muito luminosa a nossa cidade. Mas eu sinto também que as pessoas da nossa cidade precisam trabalhar o seu lugar, conhecer o seu lugar, não de uma maneira de uma construção somente histórica, mas histórico-afetiva. Histórico-afetiva, essa é a expressão. Histórico-afetiva, onde o lugar é seu dentro de um túnel do tempo, dentro do agora e dentro de um futuro que a gente vai antecedendo. Então, quando a gente conversa com os autores, a primeira orientação é que se conversa com o bodegueiro. O bodegueiro é um grande colunista social. O barbeiro... São colunistas sociais informais. Informais, né? Eles detêm as pessoas que compram. Olha, o bodegueiro sabe quem é que se alimenta mais, se alimenta menos e quais são as preferências gastronômicas, né? Sim. O barbeiro, daquele bairro, o barbeiro da estética, mais do visual, quem cuida mais do cabelo, que tira mais a barba. E das conversas, né? E das conversas. Ele é um ouvinte. E daí parte, né? Daí parte. Ele tanto ele irradia informações como colhe e vai repassando. É um jornalista, é um repórter. É um repórter informal, de né? cada bairro. E de muita boa qualidade também, né? Entendeu? Sim. E tem o patamar da igreja, que são os lugares de paqueras, né? Sim. O lugar do sagrado, onde você chega ao sagrado e ao mesmo tempo aos desejos mais íntimos. Mais profanos. Né? Mais profanos. Sobretudo atrás da igreja. Sobretudo atrás da igreja. Aqui temos a fachada da igreja e o lado da igreja, os encontros. Os encontros, né? E depois, assim, pago meus pecados e agora eu posso revê-los novamente, né? Para de novo perdoá-los. No próximo domingo. Pedir o perdão. Pedir o perdão, né? Mas que ideia boa. Coleção Pajeú. Foi encampada pela Secretaria de Cultura do Estado de Fortaleza, é isso? Foi. Para cada livro sobre um bairro de Fortaleza. A gente tem pretensão de fazer, nós fazemos para cada regional, né? Sim. Para poder equilibrar, não ficar... Alguns regionais têm mais livros do que, né? Sim. Então a gente vai fazendo de 6 em 6, 6 em 6, e a gente vai linkando atrás de pessoas que tenham também umas... link, né? Tenha umbigo, algum trabalho desenvolvido, né? Com esse local que já morou, ou então que tenha algo, tem um certo tesouro. Tem um segredo com esse bairro, digamos assim, né? E ela, por exemplo, no caso da Cláudia Leitão, morou lá. Que ela morou lá, né? A infância dela, um pouco da adolescência dela, em Jacarecanga. Ela fala no livro, inclusive, do momento em que ela teve que se separar do bairro, etc., se desligar dessas raízes. Mexeu muito com ela. Muito, muito. E interessante o seguinte, que cada livro, eu conheço alguns, mais o da Cláudia, mas eu conheço alguns outros, cada livro tem o estilo do autor, não é? Por exemplo, no caso da Cláudia, erudição intelectual, um certo ensaio misturado a um toque de afetividade, de histórico-afetivo. De sentimento de pertencimento. De sentimento de pertencimento. Aquele local, aquele banco da praça, a fachada da casa, mas ela o traz, quintal mas da ela casa dialoga dela, com os filósofos, com os filósofos, ela traz o quintal da casa dela, o varal da casa dela. Ou seja, ela pega um ponto pessoal, interpessoal e amplia isso para todo mundo, né? Para o mundo inteiro, para o pensamento humanístico. Quando eu elaborei esse conceito, Ricardo, a minha primeira preocupação foi não definir um estilo. A gente deixa livre completamente. Deixa livre o livro. O livro. Então, cada autor, ele escreve da maneira. Agora, logicamente que a gente tem algumas preocupações. Primeiro, uma leitura bem acessível, não quer dizer que não seja erudita.
Sim. né? E que a pessoa possa se misturar com este livro. E ao se misturar com este livro, se misture também com o bairro. Então, a maioria vai ao bairro, conversa com as pessoas, entrevista pessoas que moraram, os autores constantemente. E depois tem as fotografias, né? Até agora, quem fotografou, cada coleção etapa por um fotógrafo. Essa primeira foi do Gentil Barreira, essa outra é da Sheila Oliveira. Né? Agora nós já estamos fabricando produzindo a terceira etapa, vai ser o Rafael Crisóstomo, que não é daqui de Fortaleza, é um fotógrafo do interior do Ceará, que eu acho bacana esse olhar também, que não está no cotidiano de Fortaleza, mas que vem para pescar algo que talvez a gente, de tão acostumado, não tenha visto. Né? Então eu disse, olha, eu acho que vamos trazer agora uma pessoa, um fotógrafo, que não esteja no cotidiano de Fortaleza. E você tem uma versão deste projeto para criança. Esse aqui. Me parece que esses dois aqui estão enquadrados. Não, só este. Digo, mas a ideia, sim. A ideia sim. Porque você tem Fortaleza Mirim. Esse foi antes da coleção. Mas que tem a mesma... Tem a mesma temática, a mesma estratégia de chegar à história, fazer com que a história de Fortaleza ou do Ceará chegue às crianças. Eu me refiro então aos livros Fortaleza Mirim, do Gilmar Chaves, e ao livro Parque da Liberdade e o Menino Poeta, de Fabiana Guimarães. O Menino Poeta, ela trabalha aí com Milton Dias. Com Milton Dias, o nosso cronista Milton Dias. Então, o conceito dessa coleção para criança seria o quê? Era de contar não é mais história... o bairro, mas não, mas o patrimônio. O patrimônio, os prédios, as praças. A história do patrimônio. E no caso dela, ela se centrou no Parque da Criança. Parque da Criança? No Parque da Criança. Então ela conta a história do Parque da Criança, sua transformação, o que veio sendo feito, o que o parque oferece, né? Então ela conta uma história. E com a letra cursiva aqui, como também, se fosse letra ela cursiva, mistura, né? Como se fosse uma pessoa contando, né? Isso também é um conceito de visual que dá uma informação. Né? Como se fosse a nossa avó contando a história daquele lugar. Quando ela se remete ao passado da praça, ela vai na letra cursiva, ela vai uma criança que anotou no caderno e foi anotando e foi pesquisando. E quando ela fala de presente ou futuro, ela usa a letra muito bonito o livro da Fabiana. Há um conceito também visual. Que é o projeto do Eduardo Azevedo, né? O projeto e da Yasmin Rocha e tal. Ilustrações, Eduardo Azevedo e Yasmin Rocha. Olha, são ideias, eu estou vendo que você... são ideias que você tem, são ideias de uma Secretaria de Cultura, né? De Fortaleza. Porque é isso que deve ser feito mesmo, né? Incentivar os escritores ao pensamento sobre a cidade. Olha, eu gosto de escrever. Sobre uma história que não está contada. Não está contada. A história dos afetos, a história dos bairros, dos afetos do bairro, da calçada. O José Mapronga fez do Bom Jardim. E eu fui com ele algumas vezes ao Bom Jardim. Fui lá no Bom Jardim. E olha, as pessoas, quando a gente falou que ia fazer um livro sobre o Bom Jardim, elas passaram a olhar as suas calçadas. Elas ficavam assim, mas uma história do Bom Jardim, o que é que tem aqui para dizer? Né, do Bom Jardim? Elas são assustadas porque elas não se reconhecem, né? São muito afugentadas. Elas não são inseridas, né, no contexto. No contexto. A não ser como depreciação. Né? Então, eu fui com a Sheila Oliveira fazer a fotografia para escolher da capa e da contracapa. Então, e as pessoas... É uma reportagem? Não, é para um livro. E livro precisa de fotografia. Então, tem todo um contexto, as pessoas já começam a olhar. E no nosso posterior à publicação, nós fazemos roda de memórias com os autores. Então, vão os professores, alunos da Faculdade de Arquitetura, nós tivemos vários agora. Então, toda semana a gente convida um bloco e vai gente do bairro. Então, há uma conversa. Este é o trabalho do chamado produtor editorial. Pensar coleções, pensar instâncias em que os escritores possam produzir os seus livros. Nas quais os produtores, autores, né, os escritores, possam produzir, e no seu caso aqui, produzir literatura e história. Né? Mas aqui é mais história, porque não há ficção, né? A não ser em alguns outros momentos. Né? Não há ficção, porque ele é tudo calcado em dados, em fatos, né? Mas assim, o estilo de construir é bem livre. É literatura. Mas não há invenção
Não há invenção. Não há invenção. A maneira de contar ela pode ser ter um toque bastante acentuado, né, literariamente. O menino poeta aqui é o Milton? O Menino Poeta é uma homenagem que a Fabiana fez ao Milton, né? Então, porque o Milton era contista, cronista. Cronista, né? Memorialista. Memorialista. E não poeta. Não poeta. Por isso que eu achei estranho. Mas é um menino que fala dele? Como que seria? fala dele. Que fala do cronista, do escritor. Do cronista, do escritor. Muito bem. O Parque mora entre as ruas tarde. E o personagem, ela transforma o personagem Parque em figura, ela personifica. Como se fosse uma pessoa que morasse no lugar tal. Num lugar e vai contando a história. Interessante. Essa é a coleção, a relação de literatura e história do nosso dialogador de hoje, que é o Gilmar Chaves, produtor editorial e escritor. Mas olha, ele me trouxe outras coisas que nada a ver com livro. Ele me trouxe, por exemplo, que é isso? Vinho? Vinho do Porto? Vinho do Porto. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos ver o que é. Mas aí você não vai conseguir... Não vou conseguir soltar. Não, vinho. Já ia tomar um pouco do vinho do Porto. Pois não é? Faltou atrás. Mas, Gilmar, por que você... O homem do livro me traz quase que um... Eu pensei que você ia trazer um livro sobre o vinho do Porto, mas não. Você trouxe o vinho do Porto mesmo. O vinho do Porto mesmo. Por quê? Para quê? Para pautar o quê? Primeiro, é muito particular. Eu conheço de longos anos e sempre achei você uma pessoa de bom gosto. Aí eu disse, o que é que eu vou levar para durante o programa, o que é que eu me lembro do Ricardo Guilherme? Eu me lembro algo muito fino e o vinho acho que expressa um pouco essa fineza, né? E a questão da maneira como pega na taça, como degusta o vinho, né? E você tem todo o seu trabalho teatral, de dramaturgia, tem essas potências de ir ao bem distante e trazer aqui para perto com a sua expressão. E eu acho que o vinho é tão milenar e você, para o meu coração, sabe trabalhar essa milenaridade, né, da palavra, da expressão, de quando você coloca. E eu acho que o vinho é uma síntese de todas essas coisas. Você acha que o vinho... Não é um elogio que eu estou falando, é uma maneira como eu capto. Como você vê, como eu você vejo. Capta, assim. Não vai aqui uma... né? E eu acho o vinho... eu também andei muito em Portugal. Eu fui 18 vezes ao Porto. A cidade do Porto? A cidade vizinha, que eu passava pelo Porto, que é o aeroporto, né? Onde... Vila Nova de Gaia? Próximo, Espinho. Espinho. Porque quando eu fui secretário da Cultura lá do Limoeiro do Norte... Sim, você foi secretário, você é secretário de Cultura de Limoeiro do Norte. É a sua região, eu nasci na cidade vizinha Tabuleiro do Norte, mas morei desde então lá em Limoeiro e a minha São João de Jaguaribe, que também ali... Eu sou Chaves e a minha família fica ali em Tabuleiro. E por que você disse que tem ligação isso com Portugal? Porque assim, eu fiz a biografia da Bárbara de Alencar, e quando eu estava estudando sobre a Bárbara de Alencar, o avô dela era português, do norte de Portugal, lá de Viana do Castelo, de uma freguesia chamada Freixeiro do Sotelo. E eu fui lá pesquisar de onde é que vem essa família, essa mulher tão cheia de conflito, né, e que leva os filhos para uma revolução, para duas revoluções, que trabalha a primeira presa política do Brasil, a primeira republicana das Américas, e uma mulher que era odiada pelas mulheres e pelos homens, né, então essa fortaleza de onde é que vem dessa mulher, e eu fui querer saber, né? E aí daí você visitou muito Portugal? Portugal, e de lá eu ia passando no trem e vi Espinho, e no Limoeiro do Norte tem uma comunidade chamada Espinho, e eu aí vi lá Sobral, aí vi Crato. Aí eu comecei e disse, não, tem alguma coisa. E nas minhas pesquisas descobri uma lei de 17 de junho de 1764, onde o Marquês de Pombal promulgava por meio do Dom José, que todo povoado elevado à vila ou à cidade, na colônia, teria que ter um nome homônimo de Portugal. Que interessante. Por quê? Daí porque nós temos Sobral, Crato, Viçosa. Nomes portugueses. Muitos portugueses. De cidades portuguesas, ou de lugares portugueses. Já Messejana é uma cidade também, mas Messejana não é um nome indígena.
Messejana é a junção do árabe com o latim. Messe, em latim, é colheita. E jana, em árabe, é caminho. Então, messejana é caminho da colheita. Que faz jus, né? Que faz, tem uma lógica, que era a entrada da messejana, entrada da capital, né? Você, da parte do sul, né? E do país todo, vem por lá, né? Então, né? Caminho da colheita, né? O que vem, o feijão, o arroz que era fabricado no campo, que era colhido, que era arado. Os nomes foram mudando em função também da colonização Totalmente. Por quê? Portuguesa e da catequização dos jesuítas, né? É porque eles, século Portugal é uma 17, orelhinha 16. de terra que faz fronteira com a Espanha e com o Oceano Atlântico. Então eles eram sempre afugentados. Em 1500, por exemplo, nos arredores da Torre de Belém, onde saíram as grandes caravelas, era um mercado árabe. Né? Então, tudo começa com AL, como Almeida, por exemplo. Nós temos muitos nomes árabes aqui dentro dos nossos costumes, dos nossos... Então, eles queriam fundar aqui um novo reino e já destruir a cultura e impor a cultura deles. Inclusive... até aquela música do Chico Buarque, que é Fado Tropical, onde ele diz que este Brasil ainda vai se tornar um imenso Portugal. Sim. Então, a ideia era se tornar aqui um imenso Portugal. Esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. É isso. Bonito. Olha, nós estamos aqui lembrando o Chico Buarque a propósito de um dos objetos que o nosso dialogador de hoje, o escritor Gilmar Chaves, nos trouxe, que é uma coleçãozinha, um trio aqui, de vinho do Porto. No próximo segmento do programa Diálogo, ele vai colocar também outras coisas que nada tem a ver necessariamente com livro. Ele que é escritor. Ele me trouxe um relógio e me trouxe aqui um cone, não sei, uma coisa assim. Vamos ver o que tem aqui dentro. Mas no próximo segmento do programa Diálogo.